Estamos de volta e assim a gente vai nessa viagem pela matemática, né? Aula de número 13 e a gente na aula anterior falou que íamos estudar os números inteiros. Isso aí. Lembram? Promessa aqui é dívida e a gente paga mesmo, né? Então, na aula 1 de conjuntos numéricos, a gente viu os números naturais e agora a gente falou, né? Uma aula para cada conjunto, porque a gente achou mais fácil assim, separadinho, com bastante tranquilidade, vocês compreendendo o assunto para lá para frente. Quando a gente mencionar alguma coisa, tá dentro dos inteiros, tá dentro dos racionais, pronto. A gente vai pronto. fazer questão de lembrar. Lembra na aula 12, lembra na aula 13, vocês vão ver, tá? Verdade, vai verdade. fazer questão de cobrar. Isso mesmo. Cobrar não, desculpa, de salientar, lembrar. Cobrar fica pesado. Cobrar fica uma palavra muito forte, né? Cobrar. Vamos lá então, aula de número 13, vem com a gente, olha lá. Quando falamos, então, da parte 2 dos conjuntos numéricos, temos o conjunto dos números inteiros e, claro, vamos trabalhar também as suas operações, né? Primeiro a gente salienta alguns tópicos, alguns detalhes. Ops, deixa eu pegar a canetinha. E, na sequência, a gente faz as operações, porque a matemática é isso, né? Temos que operar para chegar aos resultados, tá bom? E dentro do conjunto dos números inteiros vem uma perguntinha, professor Maurício. Mas por que inteiros? Porque eles eram quebrados? Como que é isso? Eles eram quebrados antes. E aí vem o nosso amiguinho aqui, o Cascão, fazendo esse questionamento com vocês. Eles eram quebrados, por que agora eles são inteiros? Porque eles eram quebrados? Na verdade, os inteiros, não é? Ele vem de uma forma de completar os números naturais. Porque vocês viram que nos números naturais, se lembra que não tinha como fazer, por exemplo, a subtração de 5 menos 8? Ah, verdade, né? A ordem dos fatores ali era importante, né? Porque na adição e na multiplicação não faz diferença. Não faz. Mas já na divisão e na subtração tem um detalhezinho, né? 8 menos 5, 3. Mas 3 menos 8, ou 5 menos 8. Aí já dá menos 3. E aí dentro dos naturais já não coube, né? Agora cabe. Agora cabe. Só tem um detalhe ainda. A divisão, pelo fato do número ser inteiro e não ser quebrado, então na divisão nós ainda vamos salientar divisão exata e divisão não exata. Tá certo? E ainda continua valendo aquela regra. O dividendo tem que ser maior que o divisor. Porque nós estamos nos números inteiros, não nos quebrados. Isso mesmo. É verdade. Ainda a gente não está com números quebrados, a gente está com números inteiros. Então, só que tem um detalhe, né? Os naturais cabem dentro dos inteiros, só que os inteiros ampliam esse horizonte, né? Esse olhar, e nos trazem não só agora números positivos, mas também números negativos. Então quer dizer que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros? Isso mesmo, tá lá dentro os naturais. Claro que isso aí a gente vai ao passo a passo da aula, né? A hora que a aula for decorrendo aí, vocês vão compreendendo cada hora melhor um pouquinho, tá certo? E toda esse GIF numérico aqui nos mostra aqui os números, suas operações, a gente traz aí os nossos sinais agora, né? Então, números agora negativos, que vieram com certeza de uma necessidade, né? Então, quando a gente vê aí várias situações que cabem aí os números inteiros, a gente vai vendo que foi uma necessidade, como sempre, da humanidade de terem números que tinham esse sinalzinho negativo, né? Então, por que será? Na verdade, historicamente falando, né, com o avanço, né, das humanidades, das civilizações, com o surgimento de vários, né, polos, né, tem um nome que eles usam lá que me fugiu agora na história, mas com esse surgimento de vários polos populacionais, o que acontece? Começa a aparecer o comércio. E com o comércio, às vezes a gente vai negociar no comércio e eu vejo lá, opa, vai dar negativo aqui. Aí eu tenho menos do que eu gastei, aí eu tenho mais do que eu comprei. Então, essa comercialização já se causa e já surge essa necessidade de um número que supra esse comércio. Então, aí vem os números inteiros, que não foi fácil, tá, de ser inserido, tá? Historicamente, ele foi bem complicado. É verdade. Muita gente tem não até aceitava. uma perguntinha, né, que eu acho que a gente faz na aula seguinte. Quem veio primeiro, né? Os números quebrados, os racionais positivos ou os negativos, né? Isso aí a gente responde para vocês na sequência aí, tá bom? Quem veio primeiro. É isso aí. Vamos de assunto, então, na telinha. Quem tá aí fazendo as suas anotações, a hora é agora.
Introdução aos números negativos. Os números negativos aparecem pela primeira vez na China antiga. Olha só aqui, ó. Interessante que a China antiga, ela só aparece muito tempo depois, tá? Muito tempo depois que tem essa divisão. Então, os chineses, acostumados a calcular com duas coleções de barras, vermelha para números positivos e preta para números negativos. Olha só que interessante. Então eles fizeram essa jogada aí, né, de trazer já barrinhas de colorações diferentes, representando números positivos e números negativos, né? Então eles já são muito espertos, né? Inteligentes, já fazem essa diferenciação. Olha que legal. Então, desde então, né, é onde se conhece as primeiras representações de números negativos, né? Mas é claro que começou-se, né, numa necessidade, claro, de onde a gente usa tudo isso, né? Hoje em dia, onde encontramos, né? Temos temperaturas, professor Maurício, abaixo de zero, né? Então, por exemplo, a professora Luz, que vem lá do Rio Grande do Sul, sabe muito bem o que é isso, porque muitas das vezes no inverno, né, na noite, lá a sensação térmica é de menos 9 graus, de menos 5 graus. Você gosta de frio? Não gosto não, mas já vivenciei muito isso na minha vida, mas a mim não me apetece. Prefiro morar aqui no estado de Rondônia, muito mais quentinho, mais caloroso, mas é uma realidade, né? Então temos temperatura abaixo de zero. E como que fez, né? Onde a gente encontra tudo isso? Foi uma necessidade, porque para representar situações, né, de temperaturas abaixo de zero, usou-se, então, números negativos. Números negativos. Né? Então, eu acho que é daí que os chineses tiraram o negócio do vermelho e do azul, né? Do preto. Preto. Mas de vermelho é quando tá quente, né? Pode ser. Quente, então pode ser vermelho. Vermelho, não sei, pode isso ser. mesmo, né? Os chineses são espertos, uma lógica. Né? Então aí, ó, os números inteiros, onde a gente encontra? Em situações muito práticas e muito cotidianas. No meu né? banco. No teu banco é o quê? É o número negativo. Conta bancária, Eu vi né? lá, Verdade. negativo. Acontece. Não sei por quê. Acontece nas melhores famílias. Perguntem pro pai de vocês como está o saldo bancário. Ou seja, às vezes acontece que a gente entra num chamado limite, né? Porque o banco, ele empresta o dinheiro. Ele deixa você usar. Você não tem. Ele fala assim, não, mas pode usar, eu deixo. Só que aí complica, né? Depois... só vem os juros, que também é assunto que a gente estuda no primeiro ano, né? Juros, porcentagem e tudo mais. Vamos ver mais uma situação. Agora vamos lá na nomenclatura e como que a gente representa. A gente viu os naturais, agora a gente vai ver os inteiros. Na telinha, olha lá e façam suas anotações. Vamos lá no slide. Quando a gente fala dos números naturais, a gente já tinha o Nzinho, né? Isso. Olha lá o Nzinho aqui. E ele é um subconjunto, ou seja, ele está dentro dos inteiros. A representação, então, a gente pode dizer que os naturais estão contidos nos inteiros ou os inteiros contêm os naturais. Tá? Então, por aqui a gente já começa a visualizar aí uma representação. E aqui a gente está usando o diagrama, né? Diagrama de Venn. Isso mesmo, tá certo? Aí aqui usamos as letras porque é impossível, né, citar todos os números inteiros. Porque é um infinito e além, né? E agora sim, infinito para a direita e para a esquerda. Vamos mostrar para eles aqui, então? O símbolo que representa os números inteiros, então, é o nosso Z. Também... Desinteiros. Também com a barrinha, né? Com as barrinhas aí. Não é? Conjunto dos números inteiros. Inteiros. Aí pronto, não porque lembra. o N natural, o Z dos inteiros. Ah, tá. Então coloca um Z aqui, fica mais fácil de lembrar, né? Os inteiros. Certo? Vamos ver agora a representação disso tudo na reta numérica? Olha lá, na reta numérica a gente então representa agora o zero como marco, né? Marco inicial aí. E temos positivos para a direita e negativos para a esquerda. Se fôssemos representar igual os chineses, vamos botar os negativos aqui com um pretinho, né? Olha lá. Positivos para a direita, negativos para a esquerda, ambos infinito e além, né? Então agora temos infinito para a direita e infinito para a esquerda. Representando aqui, ó, com maisinho os números positivos, com menos os números negativos. Então agora você já anota. O símbolo mais e o símbolo menos, eles deixam de representar no primeiro momento uma operação matemática e passam a representar a posição do número na reta numerada. Então, o número está posicionado à direita, ele é positivo. Posicionado à esquerda, ele é negativo. Lembrando que esse à direita e à esquerda tem como referência o número
0. Isso mesmo. E aí, vamos anotando, gente, é sério, a gente fala aqui, mas não é brincadeira não, tá? Vamos fazendo as anotações, né? Eu sei que às vezes a gente fica um pouquinho meio com preguiça de escrever, de anotar, mas é muito importante. No final, você vai só fazer aquela, né? Vai passar a folhinha e vai fazer uma revisão aí bem prática do seu próprio caderno, tá? Beleza. Vamos ver isso agora no diagrama. Olha lá, como o professor Maurício disse, é impossível da gente representar tudo que é número, mas a gente pode mostrar alguns. Aqui dentro dos naturais a gente tem quem? O 0, 1, 2, o 3, o 4, o infinito para a direita. Nos inteiros falou também as reticências, né? Isso, e aqui infinito para a esquerda. E aqui nós temos o menos 1, o menos 4, o menos 6, o menos... Olha, o menos 4 veio 2 vezes aqui. Não precisamos representar 2 vezes. O menos 3, o menos 55, o menos 1000, menos qualquer coisa está dentro dos inteiros. E os naturais estão lá dentro, estão contidos dentro dos inteiros. Então, como já falamos, é um subconjunto. Beleza. Assim como nos naturais, para os inteiros a gente também tem regras, né, professor Maurício? Temos. Agora que as regrinhas vão aparecendo mesmo, né? A gente vai tendo a necessidade de mostrar algumas regrinhas. Então, como a gente disse, façam as anotações, que vai ficar mais fácil depois na hora de revisar para a prova. Deixa eu ver o caderno. Vamos pedir para os professores presenciais mandar foto dos cadernos aí. A gente coloca aqui nos slides aqui, faz a referência e mostra cadernos bonitos. Quem está construindo seus mapas mentais, aqui já, ó. O ideal é a construção do mapa mental depois de todos os conjuntos estudados. Isso. Né? Coloca lá o título central, conjuntos numéricos. E aí vai, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, que são todos que a gente vai estudar aí ao longo dessas aulas seguintes. Aí teve aluno que pensou, professor, e aqueles números que estudamos antes? Lá antes ainda não eram números, eram sistemas de numeração, eram símbolos que representavam números. Então lá, por isso que as aulas foram bem separadas, né? Entre elas tem a ideia de conjunto, porque lá atrás estudamos sistemas de numeração. Como que eles se organizavam antigamente para contar? Agora não, agora nós temos números. Alguém parou e falou assim, opa, não, calma, esse sistema obedece essa regra decimal e essa regra cria esse número. Quem foram esses? Os indo-arábicos. Lembram? Criaram os algarismos e tal, e nós usamos os números. E aí foi vindo ali e agora estamos nos números inteiros. Então, o mapa mental tem que ser subdividido direitinho para você não misturar depois os negócios e confundir tudo. Verdade. Vamos nas regrinhas, então, estudar mais um pouquinho. Olha lá. Quando a gente fala dos números inteiros, tem algumas especificidades. Bora ver. No conjunto dos números inteiros, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, infinito para a direita ou infinito positivo, são números inteiros positivos. Já o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5 são os infinitos para a esquerda. São considerados os inteiros negativos. E o 0, professor Maurício, quem é ele? É um número especial, pois não é considerado positivo nem negativo. É neutro, né? Ele é neutro, ele é nulo, ele está ali no meio como marco divisor. Ele vai ser importante quando nós formos usar, por exemplo, a ideia de simétrico, a simetria, porque ele está no meio, ele divide direitinho no meio. Beleza, então aí fica aquela, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. Ele fica até meio tonto aqui, né? Não sabe do que a gente está falando. Tem gente que fica meio assim mesmo. Quando começa o estudo dos números negativos, né? Começa a ficar muito preocupado. Mas aqui a gente vai trabalhar com vocês também na sequência da aula as operações, as regrinhas de sinais, porque aqui, ó, a gente traz para vocês esse questionamento. Tá certo isso? Quem é maior? Lembrando que o nosso sinal, né, a boquinha sempre é aberta para o maior, tá? Mas não são 2? Mas a boquinha é aberta para o maior. Então, olha só, esquece os 2, pense em 1. Parte aberta, número maior, parte fechada, número menor. Sim. Se o número maior tiver à direita, aí você coloca para a direita. Se é para a esquerda, você coloca para a esquerda. Esquece quem é maior ou quem é menor. Não precisa você se preocupar com isso. Mas aqui temos que o 1... a boquinha está aberta para o 1, então ele é maior. Aqui o 1 é maior que o menos 1?
É né? porque eu tenho um. É melhor ter um do que não do que estar devendo um, né? Olha aí, já começou a palavra ter e dever, né? As palavrinhas aí, ó. Então, aqui o 4 é maior que o menos 8? É, porque é melhor ter 4 do que dever 8. O dever 8. Então, quando a gente for se referir a um número negativo, vamos partir do princípio e pensar que é um débito. Estamos devendo, professor Maurício. É na conta bancária, quando está negativo, a gente não está devendo para o banco? Então, por isso eu tentei sacar aquele dinheiro que tá... Tinha dinheiro lá, tentei sacar e não saiu nada. Saldo insuficiente. Então, vamos partir do princípio que se temos um número negativo, é porque a gente tem um débito, um devedor, um saldo devedor. E já um número positivo, já é um crédito, né? Um saldo positivo, um saldo que está ali valendo, tá certo? Então, aqui tá certo isso? Tá certo isso. O 1 é maior que o menos 1 e o 4 é maior que o menos 8, certo? Beleza. Vamos lá, então, um pouquinho mais de estudo sobre os números inteiros. A gente vai falar agora sobre as operações. Mas antes disso, vamos só lembrar aqui, ó, eu gosto sempre de fazer assim como se fosse o Pac-Man do nosso joguinho, né? Aquele que come, ele tem fome, então ele sempre vai ficar voltado para um número maior, né? Antes de falar das operações, vamos falar de módulo? Bora! Será que eles lembram? Módulo é aquele negócio que põe no som o módulo, né? Do aparelho de som, para ficar aparelho de som. regulado o som. Também, bom. né? Também mas o módulo dentro dos números inteiros na matemática também tem a sua importância. Olha lá. Módulo quer dizer o quê, professor Maurício? Módulo é a distância ou afastamento de um número em relação ao zero. E é representado por 2 barrinhas. Então o módulo é representado assim, ó, por 2 barrinhas, né? O módulo é o valor absoluto de um número, né? Então, ou seja, o módulo do 1 é 1. O módulo do menos 1 é 1 também, por quê? Porque a gente está falando de distância, tá? Então, tanto faz eu dar um pulinho para a direita ou um pulinho para a esquerda, é o mesmo pulinho. Isso. É um pulinho, né? Então, um passo para a direita, 2 passos para a direita, é o mesmo que para a esquerda, né? Beleza. Então não vai fazer diferença porque nós estamos nos relacionando à distância, Perfeito. Tá certo? E aí nós vamos entender melhor a ideia de módulo e é importante que vocês já tenham essa noção intuitiva porque na física nós temos grandezas, nós trabalhamos uma aula sobre unidades de medidas, lembram? Que nós falamos sobre que vai usar na física, na química. Na física, ele separa essas grandezas em escalar e grandezas vetoriais. A grandeza vetorial tem módulo. Módulo significa ela trabalha com um número. Só que esse número pode ser positivo ou negativo. Só que na física eu não vou usar o negativo menos. Eu vou usar que o número está à esquerda, que ele voltou, que ele está voltando. E o positivo que ele está indo, porque está para a direita. Então vai para a direita, positivo. Voltou, negativo. Então aqui vamos pôr 0. O número andou 10 casas à esquerda do 0. Ele é negativo. Então é importante que você já entenda direitinho agora essa noção de módulo. Porque lá na física, vai falar assim, módulo, direção e sentido. Direção horizontal. Se o número está menos 5, quer dizer que ele vai para a esquerda. Olha só, direção está para a esquerda. Direção horizontal, sentido para a esquerda. Se está positivo, para a direita. Então, é agora que começa a se usar essa noção lá na física. Isso então, mesmo, já anota aí. Então, quando aparecer as barrinhas, né? Essas 2 barrinhas, a gente está falando de módulo. Tanto o número sendo positivo ou negativo, o resultado vai ser sempre o valor absoluto. É só ele sem sinal, tá? Ele mais 1 ou menos 1 dentro do módulo, o resultado é o valor numérico absoluto, tá? Então é isso. A gente está falando de distância, a gente anula sinal. Mas você vai entender também quando a gente falar mais sobre as equações modulares e função modular, tá certo? Beleza. Olha aqui. Aqui nós temos a origem, né? Que é o nosso 0. Vamos lá na telinha. Bora. Temos o 0, que é a nossa origem, nosso marco, né? Que nem o professor disse, que é o que separa os positivos dos negativos, né? E quando falamos de módulo, é unidade de espaço, ó. 1, 2, 3, 4, é o mesmo que 1, 2, 3, 4. Tá? A única diferença é que para a direita e para a esquerda. Aqui nós vamos usar o mais e o menos. Na física, ele vai dizer para a direita e para a esquerda. Daí, quando nós pegamos 2 números
que têm o mesmo afastamento do zero, nós vamos falar que esses números são chamados de números simétricos. Simétricos, porque o módulo de 3 é igual. 3. E o módulo de menos 3 também é 3. Também é 3, ou seja, a distância é a mesma. Isso. Tá? Então, números simétricos são aqueles que possuem o mesmo módulo. Afastamento. Certo? E agora vamos falar das operações. Eita, nós! Agora que fica bom, agora ficou legal. As operações, a gente viu elas com os naturais. Isso. Né? E agora a gente vai ver com os números inteiros. Então, agora que entram aquelas regrinhas de sinais. Porque agora, professor Maurício, nós temos números positivos e negativos. Então, agora entra aquela questão, menos com menos, dá mais, menos com mais, dá menos. E aí a galera fica de cabelo em pé, porque toda vez se perde nessas regras, nesses jogos de sinais, e agora? Eu vou usar essa regra, mais com menos com menos? Nem sempre. Não. Isso aí é só na multiplicação e na divisão. Então, olha só. Boa pergunta. Às vezes você veio 7º, 8º e 9º e veio carregando essas dúvidas. Agora é a hora de pararmos e colocarmos um ponto final nessa dúvida e começarmos a caminhar sem ela. Porque agora, olha só, mais com menos, menos com mais, multiplicação e divisão. Tá, mas e na adição e na subtração? Aí a gente pode pensar em percas e ganhos. Você não falou ali para mim, que estava devendo 8. Sim, é melhor ter 4 positivo do que dever 8. Sim. Então quer dizer que se eu tenho 4 e eu devo 8... eu vou ficar devendo 4. Porque aí o 4 que eu tenho eu já pago, já garanto um pouco pelo menos da dívida e fico devendo 4. Isso. Então se a gente pensar em dinheiro no bolso, a gente vai conseguir fazer essas questões um pouco melhor, né? Eu não vou nem pagar, porque eu vou ficar devendo ainda, então se dever, não pagar. Não, tem que pagar, professor Maurício. Mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar. Tá bom, então vamos pagar. É, melhor. Então, falando de adição e subtração, a gente vai ficar nessa. Ganhos, percas, débito, crédito, tô devendo, posso pagar, tá? Agora, multiplicação e divisão, aí entram as regrinhas, menos com menos, menos com mais, e a gente vai rever tudo isso com vocês, tá? Fica calmo, fica tranquilo e... Cospe gelo, fica frio e cospe gelo, que tá fácil. Vamos lá então. Operações com números inteiros. Começamos assim. Nas operações com números inteiros, existem algumas regras que costumam deixar as pessoas de cabelo em pé. Por exemplo, regra de sinais, ou como alguns leram, jogo de sinais. Nossa Senhora. Isso mesmo. Para resolver essas questões, vamos pensar como que a gente disse já para eles? Ganhas e percos. Troquei as vogais. Ganhos e percas. Isso mesmo, né? A gente vai associar os seguintes sinais. O mais vai ser um ganho e o menos uma perca. Tá? Beleza. Então já anota aí. Vamos lá. Os ganhos é o mais e uma perca é o menos. Quer ver? Vamos começar assim. Vamos lá. Se eu tenho R$25 e ganho 20, eu fico com... Então eu tenho 25. Então 25 é positivo, porque eu tenho. Verdade. Aí eu ganhei 20, então ganhei é mais. Ganho positivo é mais. De novo? Isso. Então vamos anotando ali o que é positivo e o que é negativo? Vamos lá? Olha lá, então eu tenho 25, então é um positivo. E eu ganho 20, eu nem preciso colocar a parte monetária aqui, né? A gente pode colocar no final, olha lá. Eu tenho 25, eu ganho 20, eu fico como? 45. Eu fico com 45... positivo, né? Isso. Na educação matemática, esse positivo ele pode não ser representado, pode não aparecer, tá bom? Vamos lá agora na segunda situação. Se eu perco 45. Então menos. Eu perdi 45, eu perco, tá? E no outro dia eu perco 15. Eita, eu tô azarado demais. Isso já é chamado de azar, já. Eu fico com quanto, então? Na verdade, eu não fico com nada, né? Quer dizer que eu perdi um total de 60, né? Então, eu perdi 60, tá bom? Eu não fico com nada. É uma soma de percas. Beleza? Terceira situação tá como? Se eu perco 28. Perdi 28. E ganho 20. Mas alguém no outro dia me deu 20. Então, o perder é negativo, o ganhar é positivo. Eu perdi 28 e eu ganhei 20. Como que ficou a minha situação? Assim? Fiquei com 8 ainda. 8 negativo. Então quer dizer que nessa situação toda um prejuízo de 8. Deu para entender? Olha que legal, né? Então, a gente pensando em ganhos e percas, o ganho é um sinal positivo e a perca é um sinal negativo.
Fazendo assim, você não se perde mais, você vai sempre conseguir desenrolar bem essas questões. Isso falando de adição e subtração, tá bom? Beleza. Vamos em frente, então. Adição algébrica, vamos lá. Você deve ficar atento aos sinais e aos números. Números com sinais iguais. Você vai somar. Não importa se eles são positivos ou se eles são negativos. Se é uma soma boa ou se é uma soma ruim. Lembra que nós falamos, perdeu 40, cadê? Volta no exemplo anterior, só para a gente relembrar aqui o exemplo anterior. Olha só, ele perdeu 45 e depois perdeu 15. Foi uma soma, né, professor? Somei, porque 45 mais 15, eu perdi 60. No total foi uma soma muito ruim, mas é uma soma. No né? primeiro eu tinha 25, ganhei 20. É uma soma também, só que Também. agora é uma soma mais positiva, né? Então a regra é essa. Sinais iguais, a gente soma. Seja tudo positivo ou tudo negativo, a gente mantém soma. o sinal e soma. Isso. E sinais diferentes? Aí, olha lá, eu tinha 20, perdi 28. Então subtrai. E coloca o sinal de quem? Do número maior, porque tem que saber se eu tenho ou se eu não tenho. Coloca... Opa, peraí, tem que ir mais devagar aqui, senão ele vai no lugar errado. Sem muita pressa, não estamos com pressa, dá tudo certo. Então, números com sinais iguais, a gente soma. Números com sinais diferentes, a gente subtrai. Ficou claro isso para vocês? Números com sinais iguais, a gente soma. Com sinais diferentes, a gente subtrai. Ou seja, pode ser uma soma boa ou uma soma ruim. A gente ali perdeu 25, perdeu 15, né? Perdeu 45, depois perdeu 15, que a gente dizer que é uma soma, só que uma soma ruim, a gente perdeu 60. Agora, se ganhou, né, ganhou 25, ganhou 20, a gente ganhou 45, né? Então, essas questões, agora, no último exemplo, tinha uma perca de 28 e um ganho de 20. Ou seja, no frigir dos ovos, teve uma perca de 8, né? Então, a gente subtrai e conserva o sinal de quem é maior. E também podemos pensar em dever, ter e dever, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos praticar? Vamos. Acho que eles estão falando, professor, vocês estão falando muito. Acho que é melhor mostrar pra gente na prática, né? Então vamos lá, hora de praticar na telinha. Vamos junto. Então vamos lá. Tenho 24 e ganho 13. Legal. Ganho 24, ganho 13, é uma soma. É uma soma positiva, uma soma boa, né? Que vai dar quanto? 37. Isso. Agora aqui, esses são sinais iguais, né? Sinais iguais a gente soma. Vamos fazer todos que é de sinais iguais primeiro? Bora. Onde mais temos sinais iguais? Aqui são sinais diferentes, aqui, sinais iguais. Eu tenho 12, ganho 23, fico com? 35. 35, também é uma soma boa, né? Tem mais algum com sinais iguais? Não. Então, de sinais diferentes, como é que a gente vai fazer, professor Maurício? Cadê? Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Eu devo R$4, eu só tenho 3 para pagar. O que vai acontecer comigo? Vou ficar devendo 1. Eu pago os R$3 e fico devendo 1. Ou seja, subtrai e coloca o sinal de quem é maior. Agora aqui, eu devo 12, mas eu tenho 20 para pagar. Olha que maravilha. Então eu fiquei com 8 de saldo Eu positivo. paguei minha conta e ainda ficou com 8 positivo. Agora eu tenho 25, mas eu devo 13. Eu tenho 25, eu devo 13. Eu tenho 12, positivo. Paguei minha conta, minha dívida, ainda fiquei com 12, então positivo. Eu tenho 18 e devo 11. Que coisa boa. Coisa boa, né? 7 positivo. Com 7 positivo. E aqui eu devo 13 e tenho 16. Fiquei com 3 positivo. Ainda paguei minha dívida e fiquei com 3 Só positivo. em uma situação que eu fiquei devendo, que maravilha. Legal, né? Então, olha aí que beleza. Então, aqui tá bem legal mesmo. Tá certo? Beleza. Claro, quanto mais a gente faz, mais pratica, mais com certeza aprende. Agora vamos para os jogos de sinais. Foi o que a gente já falou. Na multiplicação e na divisão, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Vale a seguinte regra. Sinais iguais, positivo. Mais com mais é mais e menos com menos também é mais. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Ou menos com menos é mais com mais é mais com menos é menos e menos com mais é menos também. Vamos lá! Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Então vamos para as nossas práticas? Vamos praticar que fica mais fácil? Vamos primeiro fazer os sinais? Vamos fazer os sinais? Vamos lá. Aqui os sinais são diferentes. Então menos. Onde tem mais diferente? Aí 45.
Aqui, né? Aí, Sinais diferentes? Menos. E aqui, sinais diferentes? Menos. Onde temos sinais iguais? Aqui Mais. vai dar mais, aqui vai dar mais. E aqui vai dar mais. Independente da operação, Isso. né? Agora a gente vai realizar a operação que o exercício está mandando. 6 vezes 5? 30. 30. Aqui, 40 dividido por 5? Vai dar 8. 8, né? Porque 5 vezes 8, 40. E 120 por 10? 12. 12. Falta o 0. Porque 12 vezes 10 é 120. Agora vamos nos resultados positivos. 3 vezes 4? 12. 12. 2 vezes 8? 16. 16. E 45 dividido por 9? Dá 5. 5, porque 5 vezes 9, 45. Tá vendo como foi fácil? Primeiro a gente analisou os sinais, né? Menos os sinais iguais e sinais diferentes. E na sequência que a gente foi fazendo as operações. A operação é de multiplicação e divisão, né? Mas vale a regra. Isso. Sinais iguais, positivo, mais sinais diferentes, menos. Certo? E aí, ó, fica um ponto interessante. Não, isso não é regra, tá? Isso é uma observação. Mas é só que se isso. faz. Não, calma. Ainda tem a... Não, só isso. Expressão numérica. Tem expressão numérica Ainda também. tem também uns detalhezinhos que a gente coloca para ajudar, né? Uma observação importante. Ó. Ó, não é regra. Não é regra. Não, é regra ou não é regra? Não é regra. Não é regra. Mas olha, o que eu faço quando os números têm sinais iguais? É positivo. Somo, não somo? Somo. Sinais iguais, somo. Menos 7, menos 10, menos 17. Ah, tá, isso na adição, né? Isso. Tá. Se os sinais são iguais, na adição, eu somo, certo? Na multiplicação, na divisão também, se os sinais são iguais, a resposta fica positiva. Não vou somar, mas a resposta é positiva. Sinais diferentes, na adição eu faço o quê? Subtraio. Na multiplicação, E na sinais divisão? diferentes fica negativo. Então, eu uso o mesmo símbolo para representar uma adição e uma subtração, ou para representar que são positivos e negativos. Então, você consegue associar essa regrinha. Tá? Mas olha, esse detalhe de mais e menos, multiplicar e dividir, não é regra, tá? Mas você observa que tem parecidinho, né? Fica positivo e fica negativo. Igual, é só isso. É só isso mesmo, só. é fácil. Mas a gente vai dar mais umas dicas para vocês, para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula. Olha lá no slide. Então, a gente vai dar algumas observações aqui que facilitam os nossos cálculos. Vamos ver. Somar ou subtrair zero não altera o resultado. Ah, então beleza, né? 8 mais 0 é 8, 3 menos 0 é 3. O zero, ele não altera em nada para a soma e para a subtração. Somar ou subtrair não faz em nada. Vai. Beleza. A adição algébrica de números simétricos, números iguais com sinais diferentes. Zero. Eu tenho 3, eu perco 3, vai zerar, né? Eu devo 5, eu pago 5, vai zerar. Nada mais. Na terceira situação, multiplicar por 0, o resultado é sempre 0. Sempre 0. Sumiu os números. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Agora a quarta observação. O 0 dividido por outro número, o resultado é 0. Eu não tenho nada para dividir. Então ninguém vai ganhar nada. Eu vou dividir tudo que eu tenho aqui contigo. Dividir para 2. Não tem nada para dividir. Se eu não tenho nada para dividir, ninguém ganha nada. Diferente de dividir por 0, porque aí não existe divisão, né? Não existe divisão, tá bom? Essas são observações bem legais e importantes que dão bastante um encaminhamento quando você está resolvendo algumas situações, né? E ainda tem uma sexta observação que é... 0 dividido por 0... A gente chama na matemática de... Indeterminado. Não tem uma determinação, tá? Não existe uma determinação. Certo? Certinho. Vamos lá praticar um pouquinho? A gente tem algumas práticas aqui com vocês e aí a gente vai finalizar a aula. Bora ver. Escreva o sucessor e o antecessor dos seguintes números inteiros. Então vamos colocar eles aqui, né? Vamos. O 0, o 1004, que ele está positivo aqui, temos menos 172, temos o mais 99, o mais 1 e o menos 12. Partimos do princípio que queremos o antecessor e o sucessor. Para todos. Agora ficou mais fácil assim eu consigo entender melhor. Né?
Vamos de azul escurinho aqui, dá uma separadinha. Vamos lá. Antes do menos 46, quem vem? Ah, mas tá indo para a esquerda, né? É o menos 47. É o menos 47? Não é o menos 45. Por quê? Não. Porque está se aproximando cada vez do zero, então aqui é que fica o menos 45? Isso. Antes do zero, temos o menos 1, depois do zero, o 1. Antes do 1004? 1003. 1003. E depois do 1004? 1005. 1005. Não precisamos colocar o sinal de mais, porque para a educação matemática isso não há necessidade. Agora, de novo, antes do menos 172? Menos 173. E depois? Menos 171. Porque na reta numérica está se aproximando do zero. Antes do 99? 98. E depois? 100. Pronto. Antes do 1? 0. Depois do 1? 2. Antes do menos 12? Menos 13. E depois? Menos 11. Então, para os números negativos, vale essa observação, tá? Parece que está ao contrário, mas não. Porque temos o zero como marco e temos os números que se aproximam dele, tanto para positivos quanto negativos, tá certo? Beleza. E aqui, usando símbolos de maior e menor, compare os números inteiros a seguir. Vamos lembrar disso aqui, né? Isso. A gente já perguntou se estava certo? Tá Sim. certo, então vamos lembrar disso aqui, que a gente sabe que é melhor ter um número positivo do que dever, Isso. né? Então vamos lá. O positivo sempre é maior que o negativo? Sempre é maior. Ah, então vamos procurar os positivos? Vamos lá, maior. O zero é maior. Ah, é melhor ter 8 do que não ter nada, né? E aqui, 7 e mais 7? Aí é igual. Ah, é igual, né? Por quê? Porque na educação matemática não faz essa diferença, Beleza. né? É melhor dever 100 ou dever 99, professor Maurício? Melhor dever nada, mas nesse caso, 99. 99. É melhor ter 58 ou ter 124? 124. É melhor ter 1000 ou 999? Até 1000. Né? Então, com base naquela afirmação do início da nossa aula, a gente já consegue completar essa nossa ideia aqui. Tá certo? Beleza. Né? Quem é maior. Continuando nossa prática, vamos lá. Uma pessoa tem R$6.000 em sua conta bancária e faz sucessivamente as seguintes operações. Retira R$730,50. Então, menos, né? 6.000 menos... 6.000 menos R$730,50. Vamos lá, quanto ficamos? Vai dar Vamos fazer aí, porque depois, retirada é negativo. Retirou é negativo. Retirou, depositou é positivo, né? Então tem 6.000. A gente pode colocar os 2 zeros aqui ou não, né? Vamos lá. Vai ficar com 5.269,50. 6.000 menos 730,50. Ficou quanto? 5.269,50. E 50. Aí, depois disso, ele fez um depósito, né? Então, vamos botar aqui positivo. Vamos lá, 5.269,50. Acrescentou 108,30. Ficou quanto? 5.377,80. E 80. Depois foi uma retirada de novo. Tirou, né? 4.000? Olha lá, 5.377,80. Tirou 4.000. Ficou 1.377,80. 1.377,80. E ainda depois de tudo isso, ainda retirou, né? Depois do 1.377,80, fez outra retirada, é menos, né? 1.250. 127,80. 127,80 é o final da operação bancária aí, né? Saldo positivo, porém... Isso, um saldo positivo, mas pouquinho, né? Em quantos? Em 127,80. Certo? Aqui a gente colocou de verdinho os depósitos, de vermelhinho as retiradas. Foram sucessivas, mas a gente precisou de resultado de uma para fazer o outro, resultado de uma para fazer o outro. Tá bom? Mais uma aqui, olha que legal. Vamos praticar para finalizar. Num campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Sabendo disto, preencha os espaços que faltam na tabela a seguir. Então quer dizer que é uma diferença marcados e sofridos? Sim, sim. Se ele marcou 15 e ele tem um saldo de 8, quer dizer que ele sofreu? 7 gols. Ah, então eu vou colocar aqui um 7 de sofridos. Isso. Beleza. Ele tem 10 marcados e ele sofreu 15. Ixi, o saldo de gol dele é negativo de menos 5. Agora, ele tem sofrido 7.
O saldo é de -3, então quer dizer que ele fez quanto? Só 4, né? Só 4. Só 4, porque ele sofreu 7 e o saldo é negativo. E agora, se ele marcou 9 e tá para um saldo zero? Então ele levou 9. Levou 9 também, né? Então, Isso. essa parte aqui eu acho que a galera entende bem, né? Que de saldo de gols, quem acompanha aí, principalmente os meninos, mas isso não é uma regra, quem acompanha aí o campeonato... Tem menina que gosta gosta muito, né? Quem acompanha os campeonatos estaduais ou Brasileirão, sempre vai poder ver aí o seu time, né? Gols marcados, gols sofridos, qual é o saldo de gols? Isso. Saldo negativo é quando leva mais gols do que faz. Mais sofridos do que marcados. Saldo positivo quer dizer que marcou mais do que sofreu. Isso. Tá certo? Mesmo. O Brincando com os Números a gente pode deixar para quando a gente retornar na revisão. Pode ser? Vamos. Então pronto. Na revisão a gente passa o Brincando com os Números para vocês. Agora a gente finaliza a nossa aula, mas já já a gente está de volta.